Oi, meu nome é Lela Guimarães, eu sou estudante de fotografia no Senac, lá para Cipião. E hoje, na segunda aula do curso, a gente vai falar sobre fotografia e política. Para a gente entender a fotografia, a gente tem que voltar para quando ela foi inventada. A gente tem que conversar sobre essa necessidade humana que é de representação. Então, a fotografia ela foi inventada no resultado dessa busca infinita de encontrar algo que representasse o mundo de forma autêntica. Lá na época dos daguerreótipos, ela era ainda muito contestada em relação ao seu valor de reprodução. As pessoas não estavam acostumadas com algo que representasse a realidade de forma tão concreta como a imagem estática da fotografia. Com a evolução dos meios de impressão, com a evolução das câmeras, ela foi ganhando um mercado consumidor. Então, ainda no século XVIII, as pessoas começaram a perceber a importância que a fotografia tinha como uma forma de documentação. Ela começou a ser usada como uma ferramenta de manutenção dos valores políticos, dos valores sociais, da cultura, da sociedade. Ganhou a sua função social, seja no ambiente doméstico, que as pessoas tinham muitos retratos, álbuns de família, cartões postais de viagens de outros países, mas também no meio de comunicação de massas. A partir desse momento gera aquela relação entre o receptor, o emissor e a mensagem. Porque a mensagem que a fotografia, que a foto vai passar, ela sempre vai depender do contexto em que o receptor está, das informações que estão à disposição dessa pessoa para ela analisar aquela foto e também o contexto do emissor dessa mensagem, o contato que aquele fotógrafo teve com a experiência histórica que ele retratou. Vai influenciar no resultado final dessa produção, porque a fotografia ela trabalha sempre com a intertextualidade. Ainda na primeira metade do século XIX, quando foi fornecido ao mercado câmeras como a Leica, que era muito mais prática e muito mais acessível para a classe média, foi quando a fotografia se consolidou nesse campo político e visual da imagem, da informação. Nessa mesma época surgiu a fotografia humanista. Era uma corrente formada por fotógrafos que se interessavam pela vida cotidiana do homem, o seu ambiente e o impacto que ele tem nesse ambiente. Uma fotografia muito famosa que com certeza vocês já devem ter visto e que representa muito bem o que foi a fotografia humanista é o Beijo no Hotel de Ville, do Robert Doisneau. Ela busca valorizar os pequenos prazeres da vida cotidiana. Isso passa a fazer muito mais sentido no fim da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas estavam passando por dificuldades econômicas e sociais muito grandes, principalmente na França, que o Estado foi praticamente obrigado a pedir ajuda aos Estados Unidos para reerguer o país. As pessoas viram através da fotografia humanista uma forma de valorizar as pequenas coisas da vida rotineira, as coisas mundanas, os sentimentos mundanos. Eram fotografias de pessoas nas ruas, nos bares, em festas, confraternizações, mas também demonstrava muito, e era uma forma de denúncia, das injustiças que aconteciam nesse período histórico, principalmente por consequência do conflito da Segunda Guerra Mundial. Ficou muito nítido na Europa a influência que as produções fotográficas e de audiovisual tinham na política. A gente pode tomar como exemplo, né, de 1933 a 1945, na Alemanha, o cinema ele foi importantíssimo para consolidar o nazismo. As produções cinematográficas dessa época não necessariamente eram pró-nazismo, mas elas seguiam uma cartilha estética e de narrativa que era imposta pelo regime. Então, seja com o objetivo de reconstruir a imagem de um país, como foi na França no final da Segunda Guerra Mundial, ou seja com o objetivo de restabelecer uma diplomacia entre os países, ou de instalar uma cultura política, como no caso da Alemanha, foi muito utilizada a comunicação visual. É nesse momento que surgem muitas agências de fotografia independentes,
como a Magnum, que foi fundada pelo Robert Capa e o Henri Cartier-Bresson como seu cofundador. E essas agências priorizavam muito a liberdade de pauta, então eram grupos de fotógrafos que se interessavam por diferentes nichos da fotografia, seja ela documental ou fotojornalismo, e eles tinham uma autonomia para escolher o tema que iam fotografar. Então o conceito do fotojornalismo, ele nasceu junto com essa ascensão dos meios de comunicação e do interesse das pessoas de se informar através das imagens. Apesar de que já existiam coberturas de guerra, como foi a primeira lá na Guerra da Crimeia em 1854, ainda eram fotos muito censuradas e que focavam mais num viés artístico do que de fato representar e testemunhar um acontecimento. Então, não era esse fotojornalismo que a gente conhece atualmente, que conta uma história pontual, de forma transparente, para criar a narrativa do espectador, para que ele conheça o que aconteceu sem que nenhum elemento tenha sido mudado naquela imagem. O fotojornalismo, ele não quer agradar, ele quer provocar uma reação. Ele não quer provocar uma admiração. É mantido por 3 pilares: a verdade, a objetividade e a credibilidade. E deve-se sempre responder as 5 perguntas, que seriam uma síntese, né, da fotografia jornalística. Onde, quando, por quê, o que e como. Então, onde que essa fotografia se passou, qual que é a importância dessa fotografia, qual que é o contexto, quem são as pessoas que estão sendo retratadas. Tão importante quanto as instituições que estão dentro de um conflito, digo, por exemplo, numa cobertura de guerra. É mais importante ainda a mobilização popular que é influenciada diretamente pela mídia, porque a mídia pega o que está acontecendo ali dentro das frentes de combate e ela leva de forma autêntica para a população. O espectador daquela imagem, ele vai analisar com todas as informações e o contexto dele disponível e vai formar uma opinião em relação a um conflito, em relação a alguma coisa que aconteceu. Então essa informação imagética, ela alcança parcelas diferentes da população. Ela não vai ter nenhuma barreira linguística, ela não vai ter nenhuma fronteira de países. Ela pode alcançar até aqueles que não foram alfabetizados. Quando a gente analisa uma fotografia documental ou jornalística, a gente já parte do pressuposto que aquilo que está sendo retratado de fato aconteceu. Então a gente nunca pode duvidar da veracidade de uma fotografia desse nicho, porque ela deixa de ser documental, deixa de ser jornalística e ela passa a ser uma farsa, ela passa a ser arranjada, seja por fins comerciais ou seja por fins de manipulação de massa. O fotojornalismo, ele segue uma linha estética que é constantemente confundido com a fotografia documental e vice-versa. Ambas as correntes podem ser representadas tanto numa foto só ou numa série fotográfica, que no caso do fotojornalismo seria uma grande reportagem. Então, enquanto o fotojornalista ele reside na ação e no presente, ele reside naquele momento específico, naquele acontecimento específico, a fotografia documental ela consegue transitar entre o passado e o presente. Então ela cria um início, um meio e um fim para essa narrativa. A gente pode tomar como exemplo a fotógrafa Susan Mezelas, que criou uma série fotográfica chamada As Meninas da Rua Prince, e ela acompanhou essas meninas que moravam em Nova York, no bairro dela, desde a infância até a maturidade, focando nessa questão da feminilidade, nos acontecimentos que foram marcando a vida delas. E seria diferente do que um repórter chegar nessa rua e usar a foto dessas meninas em alguma reportagem fotográfica para testemunhar alguma ação que estivesse acontecendo naquele momento. Então o fotodocumentarismo ele se expressa mais como um registro cultural e artístico, com um olhar investigativo em relação à história que está sendo contada, mas sempre com um olhar subjetivo,
que vai depender muito da imersão e da intimidade que o fotógrafo criou com o tema que ele escolheu. Atualmente, uma parcela da fotografia documental, ela se entrelaçou com a contemporânea e abandonou aquele viés mais realista e objetivo das produções. Ela passou a trabalhar a questão da denúncia através de um olhar muito mais artístico e pessoal do fotógrafo. A gente pode tomar como referência o fotógrafo paraense Gui Veloso, na série documental Êxtase, que é formada de fotografias tiradas de 2009 a 2012, todas analógicas, onde ele acompanha cultos católicos e terreiros de Umbanda e cultos do Candomblé, para falar dessa polarização entre as religiões presentes aqui no Brasil. Espero que essa aula tenha sido útil. Qualquer dúvida quanto ao conteúdo, os comentários estão aí para isso. Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais também. Na próxima quinta-feira, na aula da Bruna, será uma oficina de processos históricos sobre fotografia em papel salgado e a gente espera vocês lá.